Olá, sou a professora Janete, da Rede Municipal de Educação, e hoje nós vamos tratar de um assunto não tão conhecido, mas de fácil acesso. Dá para a gente trabalhar bem legal essa modalização. Modalização do discurso. Vamos ver o que significa? Quando falamos ou escrevemos, produzimos efeitos de sentido, enfatizamos ou atenuamos no nosso discurso. Deixamos marcas, pistas ao interlocutor. Então, o que seria essa modalização? Essa modalização, quando nós falamos, nós fazemos uso da língua na comunicação, todo o processo é mediado por intenções. Então, eu posso pôr intenção na minha fala de uma certeza de algo concreto que vai acontecer ou que aconteceu, de uma incerteza, de qualquer sentimento, de uma obrigatoriedade. Então, quando eu digo que provavelmente hoje choverá, eu já estou deixando uma pista, uma marca na minha fala, na minha oração, na minha oralidade. Que marca que é essa? Se eu estou dizendo que provavelmente choverá, uma marca de certeza. Eu tenho uma certeza. Ao passo que se eu disser, talvez chova amanhã, esse talvez aí, ele já me dá uma pista, ele deixa uma marca de incerteza. Que esse talvez, no caso, talvez chova, nós fazemos uso do subjuntivo. E na primeira frase que eu disse que provavelmente choverá, do indicativo, que são os modos verbais. Vocês já viram isso. Vamos lá então. Aqui tem uma tirinha, muito engraçada, aliás, porque a imagem é só da galinha e tem uma notícia que ela dá, que é um balãozinho só, as galinhas filosóficas. Jornal da Granja, olha de onde que essa galinha está falando. Uma boa notícia, o Brasil exportou menos de 2 toneladas de frango este mês. Do ponto de vista da galinha, por que será que a notícia que ela dá é boa? Quando ela diz que que caíram as exportações de galinhas, porque para ela é muito boa essa notícia. E do ponto de vista dos criadores que criam as galinhas, do ponto de vista dos criadores de aves brasileiros, não seria o mesmo. Por que será? Então aqui tem intenção, tanto do lado, há uma intenção quando ela diz que caíram as exportações, né? Vamos dar uma olhada. Recursos de modalização no texto escrito. Então, tem alguns pontos, alguns itens, algumas partes que nós podemos usar na nossa linguagem, que isso facilita e isso media esse processo da fala, da intenção que eu tenho quando eu falo ou quando eu escrevo. Primeiro é o uso dos substantivos, alguns substantivos, adjetivos e verbos, que denotam, que mostram juízos de valor positivo, quando eu mostro uma positividade naquela fala, algo que eu estou concordando, ou negativo sobre algum fato. Então, nós temos aqui, no final do primeiro turno de um campeonato de futebol, 3 famosos times brasileiros, conhecidos no meio esportivo como participantes da elite do futebol, ocupavam as 3 primeiras posições na classificação, embora somassem uma pequena quantidade de gols devido ao número de empates ou derrotas recentes. Um jornal comentou o fato em notícia com o seguinte título. Então, vamos ver a intenção do jornal, dessa notícia. Elite despenca no final do turno. O que será esse despencar? O uso do verbo despencar é um recurso de modalização, uma ferramenta, indicando que o jornalista teve em mente mostrar ao leitor a queda brusca, rápida, na pontuação dos times. Se o objetivo fosse apenas informar, se essa intenção, essa modalização fosse uma intenção de apenas informar o torcedor, olha como seria. Elite tem baixa pontuação no fim do turno. Então, vocês viram a diferença? Despencar para baixa pontuação. Despencar já dá uma ênfase para mostrar o juízo de valor negativo nesse caso, ok?
Podemos usar um recurso de modalização, que são os advérbios ou as expressões adverbiais, que traduzem diferentes atitudes do enunciador, de quem fala, em relação ao que ele anuncia. Então, pode ser uma intenção de certeza, dúvida, possibilidade, necessidade, uma suposição, permissão, eventualidade ou casualidade, e etc. Tantas outras, ok? Compare as maneiras de enunciar o mesmo fato indicadas pelas formas de modalização destacadas. Então, vocês vão observar as palavras que estão destacadas. Aqui nesses itens A, B e C, vocês vão observar que é o mesmo assunto, é o conserto de um carro, porém com intenções diferentes no uso dessa modalização. Talvez o mecânico conserte o carro hoje. Então, esse talvez ali, diante do substantivo mecânico, ele indica uma dúvida. Então, seria o modo subjuntivo dessa oração, porque não há uma certeza. Talvez o mecânico conserte o carro, ao verbo consertar. Já na B, sendo o mesmo assunto do conserto do carro, olha como muda. A intenção já é outra, a modalização já é outra. Obrigatoriamente o mecânico consertará o carro hoje. Ora, olha a obrigatoriedade. Aqui ele já está impondo uma obrigatoriedade, que ele precisa, é necessário que conserte o carro dele. E na C, eventualmente, possivelmente, o mecânico consertará o carro hoje. O mesmo assunto, com enfoques diferentes, com abordagens diferentes. Entenderam? Em A, agora vem a explicação. O advérbio talvez lança a dúvida. Em B, uma necessidade. E em C, uma eventualidade. Outros exemplos com expressão adverbial. Com certeza, João chegará a tempo. Esse com certeza já está falando, já está explícito, claro. Certeza. A intenção ali é mostrar essa certeza. Por acaso, vocês já viram fantasmas? Descrença, ceticismo, o descrédito, né? Terceira, um recurso de modalização. O modo verbal, modo e não tempo, e nem formas nominais. Já foi explicado para vocês do 9º ano, dos meus alunos, os modos verbais, os tempos verbais e as formas nominais do verbo. Aqui nós vamos trabalhar o modo, é um indicador, uma ferramenta, um recurso de modalização. O modo verbal empregado pelo enunciador expressa sua posição de certeza ou dúvida em relação ao que ele está anunciando. Falha elétrica causa lotação nas estações do metrô. Modo indicativo, né? Causa, indicando uma certeza, algo correto, concreto. O modo indicativo é usado para expressar certeza diante do fato enunciado. A lotação nas estações do metrô por causa de uma falha mecânica. Falha elétrica. É informada como real, precisa. As pessoas não creem que a falha elétrica cause lotação nas estações do metrô. O modo subjuntivo, que é aquele que indica uma dúvida, eu não tenho certeza que algo aconteceu, que está acontecendo ou que acontecerá. É usado para expressar dúvida diante do fato enunciado. A lotação nas estações do metrô, por causa de uma falha elétrica, é informada como possível, uma possibilidade. No nosso quarto recurso, verbos auxiliares do tipo. O que são verbos auxiliares? O próprio nome diz, auxiliam outros verbos numa construção. Então, os verbos auxiliares, eles sempre vão estar junto com outros, auxiliando para formar uma oração. Então, vamos lá. Os verbos auxiliares, poder, dever, ter de, exprimindo noções de possibilidade, permissão, obrigação. Olha lá o primeiro exemplo. Pode chover hoje. Eu tenho o verbo auxiliar pode, que é o poder, e acompanhando, auxiliando o chover, o verbo que está até no infinitivo, indicando tudo o quê? Uma possibilidade. Pode entrar amigo, permissão, verbo poder novamente,
auxiliando o verbo entrar, que também está no infinitivo, sem conjugação. Os jovens devem respeitar os idosos. Obrigação, devem, verbo dever, auxiliando o verbo respeitar os idosos. A estas horas, meus pais já devem estar preocupados. Possibilidade ou probabilidade. As dívidas têm de ser pagas. Tem de, o verbo ter, auxiliar, auxiliando ali, ó, o verbo ser. A quinta, expressões formadas por verbo ser, que nós já vimos, né, bastante essa questão do verbo ser. Mais um adjetivo, um agente qualificante, qualificador. Indicam também a atitude do enunciador, que pode ser de certeza, dúvida, obrigatoriedade. É claro que eu gosto do seu trabalho. Certeza. É possível que o ônibus chegue atrasado. Possibilidade. Dúvida. É preciso estudar. Obrigatoriedade. Entenderam? E o nosso recurso sexto. Verbos como crer, desejar, duvidar revelam a atitude do enunciador em relação a uma dada realidade, que é sempre expressão por uma proposição. O que seria essa proposição? Uma proposta, uma sugestão. Cremos que João é honesto. Cremos, verbo crer. O verbo crer indica uma avaliação sobre o valor de verdade. Ou seja, o que o enunciado pensa sobre João ser ou não honesto, fato expresso pela proposição. João é honesto. No exemplo, o enunciador manifesta sua crença na honestidade de João. Outro exemplo. Duvido que você é requestão. Ó, o verbo duvidar. Equivale a o mesmo que, mesmo peso. Tenho certeza de que você não errará a questão. Então, quando eu digo, duvido que você erre essa questão, eu já estou dizendo, tenho certeza que você não errará, tenho certeza que você irá bem. Sétimo, expressões que revelam a presença do enunciador e o quanto ele apoia as ideias que expõe. Essas expressões podem ser corrigir ou esclarecer uma informação, como isto é, ou melhor, ou seja, na verdade, para ser mais exato, né, quando nós erramos, temos um erro, eu posso usar essas expressões para fazer essa correção. Ou melhor dizendo, na verdade, eu queria dizer, ok? Também para enfatizar, realçar o que é dito. De fato, realmente, sem dúvida alguma, são expressões que realçam, enfatizam, chamam a atenção. Para exemplificar também, eu posso dizer, por exemplo, tais como, também são expressões muito válidas para essa intenção modalizadora. O historiador citou povos antigos, isto é, incas e maias. Realmente, o filme é monótono. O núcleo do sujeito é um nome, por exemplo. Substantivo ou pronome substantivo. Então, eu estou usando ali, fiz o uso em 3 orações de algumas dessas expressões para validar a minha intenção. Palavras e expressões de grau que podem manifestar diferentes sentimentos e opiniões do falante a respeito de algo. Um apreço, né? aquele cuidado, aquele zelo, aquele carinho. Um desprezo, muito pelo contrário, uma aversão. Um carinho, uma irritação, uma admiração e etc. Porque há outras também, outras palavras que denotam esse grau. Exemplo, aqui nós temos um jogador chutando a bola, né, numa partida. Na manchete de um jornal, o anúncio de um gol considerado difícil e raro pela técnica e habilidade do jogador foi assim divulgado. Olha como foi divulgada a manchete aí, a oração. Jogador marca novo golaço de bicicleta. Olha a palavra, golaço. Outro exemplo, a expressão forte para cachorro. Tem o mesmo sentido de muito forte, mas o efeito é de ênfase.
Meu primo pratica exercícios físicos e é forte para cachorro. Então, quando nós usamos essa expressão, nós acentuamos e não atenuamos, chamamos atenção. O diminutivo também é um recurso de modalização. Palavras que nós tiramos do normal, da normalidade, e nós abaixamos, nós a diminuímos. No enunciado a seguir, remedinho, ao invés de remédio. Significa tratamento rotineiro, simples. Toma um remedinho, né? Lá. Toma um remedinho para sarar da tosse. Na letra composta por Jorge Aragão, um verso com 2 palavras no diminutivo expressa admiração e amor por alguém. Ô coisinha tão bonitinha do pai, você vale ouro, todo o meu tesouro. Coisinha, bonitinha, que é de coisa e bonita. 9. Os sinais de pontuação buscam reproduzir na escrita emoções, intenções, julgamentos, desejos, entre outras funções. Veja o papel da pontuação nesse trecho extraído da crônica Historinha Surrealista. Mas, o que é isso na sua cabeça? Você viu só que coisa? Mas a sua cabeça... Calma, cara. Também não precisa apavorar. Mas a sua cabeça, ela se transformou numa televisão. Não é nada disso. Mas como não é nada disso? Eu só coloquei a TV aqui no lugar da minha cabeça. Mas é a sua cabeça. Cadê a sua cabeça? A minha cabeça? Ela explodiu. Explodiu? Explodiu. Qual é o problema? Arthur de Carvalho. Olha quantos diálogos que nós temos aqui. Quantas pontuações? Temos reticências, pontos de exclamação, pontos de interrogação. O autor dessa história surrealista emprega as reticências e os 3 sinais de interrogação e de exclamação para indicar o espanto e a perplexidade da personagem no momento que vê uma cena surrealista. Então vamos ver o que é o surrealismo? É um movimento literário e artístico lançado em 1924 pelo escritor francês André Breton, que se caracterizava pela expressão espontânea e automática do pensamento, ditada apenas pelo inconsciente, e deliberadamente incoerente, proclamava a prevalência absoluta do sonho, do inconsciente, do instinto e do desejo, e pregava a renovação de todos os valores, inclusive os morais, políticos, científicos e filosóficos. Espero que vocês tenham entendido. A nossa aula acaba por aqui. Vocês têm todo esse conteúdo no material didático de vocês. Estudem e até uma próxima videoaula. Fiquem com Deus.